Trago para você com exclusividade que o Corinthians busca um goleiro, novo goleiro no mercado da bola. Eu vou te contar essa história nesse blend de informações. Dorival Júnior e Fabinho Soldado já trocam figurinhas em relação a reforços, 5, 6 reforços. Vou te falar todas as opções, posições, enfim. Tem novidades importantes também no Corinthians, com venda de 14 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar mais uma venda. Vocês lembram de Guilherme Biro, lateral esquerdo que era tratado como grande promessa na base, não conseguiu vingar no profissional e foi emprestado para o Sharjah. Pois bem, o time lá dos Emirados acaba de fechar a compra do atleta por 2 milhões e meio de dólares ou 14 milhões e 200 mil reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Com a lembrança de que o Corinthians já havia recebido 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Não é um dinheiro que vai salvar as contas do Corinthians, mas dá para contar que 14 milhões de reais depositados de uma vez certamente ajudam com o fluxo de caixa muito complicado depois de todas as dificuldades financeiras pelas quais passam o Corinthians. Mais informações do Timão. Nessa segunda-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial a chegada de Dorival Júnior, que inclusive já comandou o primeiro treino e estreia na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa pela Copa do Brasil. Dorival terá a companhia de Lucas Silvestre, Pedro Soteiro e Celso Rezende na sua comissão técnica de 2 milhões e meio de reais. Só para arrematar em relação ao Timão, Rodrigo Garro deve começar a fase de transição, se recuperando de uma lesão no joelho em 10 de maio, para estar à disposição a partir do dia 20 do próximo mês. Olha só, vamos falar de reforços. Fabinho Soldado e Dorival Júnior têm conversado bastante, né, sobre reforços, inclusive ontem lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, né, estiveram juntos e o Corinthians, né, busca, né, os seus reforços aí para o meio do ano, tá? E serão 5 ou 6 reforços, tá? Inclusive, eu estou trazendo com exclusividade nesse blend que um dos reforços vai ser um goleiro, tá? É uma novidade. Então, além do goleiro, o Corinthians quer zagueiro, o Corinthians quer volante, o Corinthians quer meia e o Corinthians quer atacantes, tá? Centroavante e também atacante de ponta. O Dorival Júnior vai querer centroavante também no Corinthians, tá? É bom lembrar que o Corinthians não tem o centroavante realmente, porque o Yuri Alberto, como a gente sabe, gosta de jogar com 2 atacantes, atacando os espaços. Um meia de criação, atacantes de beirada, de drible, que o Dorival sempre gosta, tá? E são as prioridades do Corinthians, tá? Além de um goleiro. Só para você ter uma ideia, nós vamos falar agora, né, do goleiro, então anota aí, zagueiro, tá? Volante, meia e atacantes. Mas principalmente um meia armador, um maestro e também atacantes de beirada e um centroavante, tá? 1 ou 2 atacantes de beirada e um centroavante. Vai ser um pacotão de reforços para o meio do ano, pelo menos o que foi prometido ao técnico Dorival Júnior. Eu vou falar exclusivamente depois da vinheta sobre goleiro. Olha só, vamos lá. O Corinthians não está satisfeito com o goleiro Hugo Souza? Claro que não é isso. O Corinthians está satisfeito com o goleiro Hugo Souza. Mas a comissão técnica do Corinthians, junto com o Fabinho Soldado e todos, já definiram, tá? Já definiram que o Corinthians precisa de um goleiro experiente para ficar na sombra de Hugo Souza, para ser reserva de Hugo Souza quando for acionado, tá? Quando o Hugo Souza não puder jogar, o Corinthians ter um goleiro experiente nas competições para que ele assuma o gol do Corinthians. Não há mais paciência aí com o Matheus Donelli e também, né, a cúpula entende que não é o momento de apostar nos outros garotos, o Cauê, né, e também o Cadu, e tem o Felipe Longo também, são vários jovens, né? Na verdade, enfim, fica essa dúvida que eu vou querer depois ler os comentários de vocês aqui, para saber se vocês concordam com a busca do goleiro experiente ou se vocês acham que deveria apostar nos outros garotos, Cadu, Cauê, Felipe Longo. Eu vou ler depois aqui nos comentários, tá? A ideia é um goleiro experiente, tá? Seguindo uma regra antiga. Eu lembro que eu cobri o Santos tinha o Fábio Costa no gol e contratou o Sérgio, que já era super consagrado, aquele que passou pelo Palmeiras, né? Vocês se lembram disso, né? O Corinthians teve por muito tempo também o Cássio no gol e na reserva o Walter. O Palmeiras, por exemplo, tem o Everton no gol e na reserva o Marcelo Lomba. Enfim, um goleiro experiente na reserva já é uma receita antiga, tá? Das comissões técnicas e no futebol.
e depois dessa conversa chegou à conclusão que o Corinthians vai em busca de um goleiro reserva no mercado da bola, um goleiro experiente. Já tem alguns nomes, mas vai ser feita a triagem para ir para cima e abrir negociações. Informação exclusiva, sempre aqui para você no canal Café do Setorista e no Blend de Informações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.